O título da mensagem dessa manhã, eu falei que nós falaríamos sobre autoestima, sobre os traumas, mas eu dei o título de Aos Olhos do Pai porque o objetivo, é que ao final nós possamos nos ver, tentar nos ver da maneira como o Pai nos vê, tentar olhar para nós mesmos com os olhos do nosso Pai Celestial. Porque muitas vezes nós nos olhamos com um olhar depreciativo, com um olhar crítico, com um olhar que nos diminui, e Deus não. Ele nos olha com um olhar de Pai, Ele nos olha com um olhar daquilo que nós podemos ser ao nos colocar nas mãos dEle. Então, que nessa manhã nós possamos sair daqui buscando a maneira como Deus nos olha. E não como o mundo nos vê, mas a maneira como Deus nos vê. Bom, primeiro, o que é a autoestima? Já há muitos anos na igreja eu falo sobre esse tema e eu sempre quis deixar bem claro que essa autoestima que nós estamos falando aqui, ela não é uma autoestima de autossuficiência, de independência de Deus, de presunção. Não. Nós vamos entender que conceito é esse de autoestima, que é o que todos nós cristãos precisamos ter por nós mesmos. Basicamente, a autoestima é gostar de si mesmo, valorizar-se, estimar-se, reconhecendo qualidades e defeitos. Ou seja, ontem aqui à tarde, com alguns alunos, eu falei a respeito do autoconhecimento. E eu sei que quando nós estamos num local como esse, nós buscamos de Deus o autoconhecimento. Por quê? Nós precisamos nos conhecer para que possamos avaliar até mesmo os nossos defeitos de caráter. E quanto mais nós nos conhecemos, mais nós temos domínio das nossas reações, do nosso ser. E isso é importante. A própria Ellen White diz que é um dever de cada um conhecer a si mesmo. Então precisamos nos estudar. E quando nós nos conhecemos, nós aprendemos a enxergar as nossas qualidades, mas também os nossos defeitos. E esse gostar de si mesmo, ele reconhece o meu potencial, as qualidades, Eu sei até onde eu posso ir nas mãos de Deus, o que eu posso alcançar pelo poder que Ele me concede, mas eu não sou... os meus olhos não estão vendados para os meus defeitos. E o que eu vou fazer com isso? Os defeitos eu vou procurar buscar para remediá-los, para excluí-los da minha vida pelo poder de Deus. Então, assim, não é porque eu tenho defeitos de caráter ou outros tipos de defeitos que eu vou deixar de gostar de mim. Os meus defeitos, eles não definem quem eu sou. Eles são parte do que eu sou, mas eles não definem o que eu sou. E eu não tenho que deixar de gostar de mim, de me valorizar por causa dos meus defeitos. Eu tenho que buscar forças para remediar esses defeitos de caráter. Então, é esse conceito que eu quero estar passando para vocês de autoestima. E o que não é autoestima? O que as pessoas confundem? Autoestima não é egoísmo. Uma pessoa que tem uma autoestima positiva, ela não é uma pessoa egoísta. Ela não é uma pessoa que pense só nela e que busque só os seus interesses. A autoestima, ela não é egocentrismo, não é você se sentir o centro das atenções, não é você idolatrar o seu próprio eu. Isso não tem nada a ver com autoestima. Não é estar cheio de si, não é presunção, não é orgulho, nada, não é prepotência, porque eu observei
que, por exemplo, existem comentários que as pessoas fazem assim: ah, fulana é cheia de autoestima. Como se quisesse dizer, essa pessoa é presunçosa, é cheia de si, é prepotente, é orgulhosa, e a autoestima não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, uma autoestima positiva, ela vai promover um estado altruístico na mente de quem a possui. Ou seja, a pessoa que tem uma autoestima equilibrada, positiva, ela vai estar de bem com Deus, de bem com ela, e ela vai transbordar, ela vai passar isso para as outras pessoas. Se vocês observarem bem, as pessoas que mais fazem bem aos outros, que se preocupam com o bem-estar dos outros, que se preocupam em promover atividades que vão atender às necessidades de outras pessoas, são aquelas que também estão bem com elas mesmas. Ontem nós falamos a respeito de depressão. A depressão, ela promove uma baixa autoestima. Já é uma característica da depressão a pessoa se sentir mal com ela mesma. Então, o que o depressivo faz? Ele se isola. Ele olha só para os seus problemas, ele olha só para a sua vida e ele deixa de atender às necessidades dos outros. Já uma pessoa que tem uma autoestima positiva, que gosta de si mesmo, que se valoriza, que se cuida, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o mesmo, assim como ela está bem e quer estar bem, ela vai fazer isso pelos outros também. É por isso que eu penso, né, que o cristão ele precisa buscar esse equilíbrio, ele precisa buscar ter uma autoestima positiva, porque ele tem que passar isso para as pessoas. Nós já lemos, nós já aprendemos na teoria que o cristão ele não tem que estar cabisbaixo, tem até hino que fala sobre isso no inário, né? O cristão ele não tem que estar cabisbaixo, o cristão ele não tem que estar mal-humorado, ele não tem que estar com cara feia. Por quê? Porque é o nosso testemunho, é aquilo que nós estamos, é a religião de Cristo que nós estamos transmitindo para os outros. Então, se eu estou transmitindo mau humor, se eu estou transmitindo insatisfação, se eu estou transmitindo falta de contentamento comigo mesmo, quem é que eu vou atrair para Cristo dessa forma? Então, vocês percebem como é que é completamente diferente o conceito de autoestima bíblico do conceito de autoestima do mundo? No mundo, para uma pessoa para você considerar uma pessoa com uma autoestima positiva, no mundo eles valorizam a aparência, eles valorizam o status, eles valorizam a posição, eles valorizam o ter. Aí sim, né, as pessoas lá fora, elas estão em busca disso para elas poderem se sentir bem com elas mesmas. E aí cada vez elas querem alcançar uma coisa a mais, em termos de material, em termos de aparência, para que elas possam se sentir bem. E não conseguem. Volta e meia a gente escuta alguma notícia de algum famoso, ou de alguém importante, ou de alguém com dinheiro, que está sofrendo de depressão, de síndrome do pânico, que se afastou, que está isolado. Por quê? Porque não são essas coisas que vão trazer esse contentamento conosco mesmo. O que vai promover isso é justamente quando eu consigo enxergar o olhar de Deus por mim, a maneira como Deus me vê, a maneira como Ele me valoriza, a maneira como Ele lida comigo. Aí eu vou conseguir entender o verdadeiro conceito de autoestima, que é o que nós queremos alcançar nessa manhã. E quais são as características de uma pessoa que sofre de baixa autoestima? Quais são as características desse estado emocional? A principal é a falta de amor por si mesmo. A pessoa ela não nutre, ela não tem amor por ela mesma. Ela não tem cuidado, ela não tem estima por ela mesma. Ela se autodesvaloriza, né? Porque quando você não se gosta, quando você não se ama, você também não se dá valor. E não dá valor às coisas que você faz, não consegue enxergar as suas qualidades. Eu me lembro que, certa ocasião, tem muito tempo isso, eu estava num sábado pela manhã falando sobre esse assunto numa igreja bem cheia, uma igreja grande. E aí eu perguntei lá, né, se tinha alguém naquele dia, não lembro se era de manhã ou à tarde, eu sei que a igreja estava bem cheia.
E eu perguntei se tinha alguém naquele dia que achava que não tinha valor nenhum, que não tinha qualidade nenhuma, que não sabia fazer nada de bom, né? Não tinha nenhum dom. E aí uma senhorinha levantou a mão. Aí eu perguntei aos irmãos, né? O que vocês acham do que a irmã falou? Ela realmente não tem nenhum talento, não tem nenhum dom? Aí as pessoas começaram a falar, nossa, mas ela cozinha tão bem, ela gosta de receber as pessoas na casa dela, ela faz visitas, Começaram a falar as qualidades dela. E ela foi ficando assim, sabe, surpresa, sorridente, tímida, porque ela ainda não tinha se dado conta dos seus próprios dons. E aí as pessoas de fora falando, foi que ela, sabe, ela se sentiu bem, e ela percebeu que as pessoas viam nela coisas que nem ela mesma estava enxergando. E é assim com a pessoa que tem baixa autoestima. Ela tem sentimentos de inferioridade, de incapacidade, de inutilidade. Né? Eu tive uma irmã que durante um tempo tomou conta dos meus filhos, e ela era muito assim, sabe? Tudo ela se diminuía, tudo ela se menosprezava, tudo ela achava que não fazia direito, que o dos outros era melhor. E assim, é muito ruim a pessoa ter essa visão de si mesma. Né? Por quê? Porque existe uma coisa que é muito certa. A gente passa isso para as pessoas. Quando a gente não se ama, quando a gente não se valoriza, quando a gente não enxerga aquilo que nós temos de bom, nós acabamos atraindo pessoas que também não vão ver isso em nós. Por que existem mulheres que vivem em situações, né, dentro de relacionamentos que às vezes não é nem casamento, às vezes é até um namoro, e elas são maltratadas, são depreciadas, se permitem até agressão física e não conseguem sair daquele tipo de situação. E às vezes, quando conseguem sair, não demora muito, elas atraem um outro relacionamento com aquelas mesmas características, a pessoa com aquele mesmo perfil. Por quê? Porque são pessoas que sofrem de baixa autoestima e elas acham que aquilo ali é a única coisa que tem para elas, que elas não vão conseguir alcançar algo melhor. E nós vamos ver daqui a pouco que isso muitas vezes vem de onde? Da base, da infância. Por isso que eu falei que tinha a ver com traumas, com palavras, com atitudes que sofremos às vezes na infância, que marca e faz com que a gente acredite que aquilo ali é o que tem de bom. É só aquilo, não existe algo melhor para se alcançar. A pessoa de baixa autoestima, ela também não tem cuidado com ela mesma. Ela não se gosta, ela não se valoriza. Ela se sente inferior, então ela acaba não cuidando do seu corpo, da sua aparência, da sua saúde. Ela vai o quê? Ela vai se deixando, ela vai se esquecendo. E aí, se nós voltarmos para o conceito bíblico, é isso que Deus quer? É isso que Deus quer de um cristão? Ele não quer isso. Deus ele nos deixou uma infinidade de orientações, né, dentro da Bíblia, dentro do Espírito de Profecia, que falam justamente o contrário. Que falam que devemos nos cuidar da nossa saúde, que devemos desenvolver os nossos potenciais, que devemos buscar os nossos dons e fazer valer, fazer aparecer esses dons, até para poder servir melhor ao nosso semelhante. Fala que nós devemos ser alegres, sermos pessoas de personalidade agradável para poder atrair outras pessoas. Então, assim, é justamente o contrário de uma baixa autoestima. E é também diferente do conceito que as pessoas do mundo, as pessoas seculares têm. E de onde vem isso? Aonde se começa essa questão da baixa autoestima? O que pode desencadear? O que pode piorar? Primeiro ponto, a infância. A nossa base é tudo, né? Nós somos a soma nós somos a soma da nossa herança genética com a nossa criação e o ambiente que nós vivemos, né? Então, o que nós tornamos como adultos é a soma desses três fatores. Aquilo que nós trazemos de hereditariedade, né? A infância, a educação, a primeira educação que nós recebemos e as impressões que no decorrer da nossa vida, né, de ambiente, de contato com as pessoas que nós vamos fazendo, que a gente vai formando. Isso forma o que nós somos. Mas nós sabemos que a infância, a educação, ela tem um peso muito grande nisso.
o percentual, eu acredito que seja maior daquilo que nós nos tornamos, que é o que nós recebemos lá na nossa base. Então, uma infância que é muito criticada, muito depreciada, com muitas comparações, né? Com palavras negativas, com até mesmo xingamentos, né? Muitas famílias passam por isso. Essa criança, ela já na base, ela já começa a ter a sua autoestima destruída. E nós podemos, quem trabalha em escola, quem trabalha até na escolinha da igreja, às vezes fica com criança, ou tem um sobrinho, filho, começa a perceber isso. Porque, por exemplo, uma criança, o natural dela, nós já falamos isso aqui, o natural dela é ser alegre, é ser descontraída. Por exemplo, a criança ela gosta de mostrar tudo aquilo que ela faz. Se ela faz um desenho, ela quer mostrar, e na cabecinha dela aquilo ali está lindo, está perfeito. Então você começa a observar, quando uma criança faz um desenho ou escreve alguma coisa, e ela já vem te mostrar assim, tá feio, né, tio? Tá ruim, né? O de fulano é melhor. Eu não sei fazer. Isso não é natural da criança. Se a criança está fazendo isso, é porque alguém já falou isso para ela. Alguém já depreciou. Alguém já falou que o que ela fez é feio, que o que de fulano é melhor, que ela não sabe fazer. E ela já pequena, ela começa a absorver isso. E isso é algo que muitas vezes ela vai levando para a sua adolescência, ela vai levando para a sua vida adulta, né? Quer ver uma coisa que os pais fazem muito? Eles fazem aquelas críticas vazias, aquelas críticas que não oferecem solução, né? Eles valorizam o que a criança faz de ruim, mas esquecem de valorizar o que elas fazem de bom. Eu não estou falando aqui de elogios, de bajulações, mas Ellen White diz que nós devemos elogiar as boas ações para que isso reforce na criança a vontade de continuar praticando coisas boas. Então, se, por exemplo, uma criança ela tira uma nota boa num exame, numa prova, né, para aqueles que têm filhos na escola, você precisa valorizar isso. Você precisa elogiar e reforçar isso para que ela se sinta motivada de estudar mais e de buscar mais. Nos afazeres de casa, né, se ela desenvolveu uma tarefa que ficou boa, que ela cumpriu com aquilo que foi lhe passado, ela precisa ser elogiada para que ela se sinta motivada a continuar. Mas muitos pais, eles fazem o contrário. Eles criticam, depreciam aquilo que fizeram de ruim, mas não valorizam o que fizeram de bom. Então, o que fica na mente? Fica só o negativo. E não é só com criança que isso acontece, com adultos também. Às vezes no ambiente de trabalho, às vezes na própria família, é um marido, é uma esposa que só vê sempre o lado negativo, só fala as coisas ruins e nunca lembra de falar as coisas boas. Se a comida está salgada, se a comida não está saborosa, a pessoa fala, mas se um dia ela ficou boa, se está bem feita, não fala nada. Então isso vai minando a autoestima das pessoas, né? Principalmente quando vem da infância. Fatores sociais, né? Famílias desestruturadas. Nós falamos sobre isso ontem. Na cabeça de uma criança, na cabeça de um adolescente, a família ela é composta do pai, da mãe, né? E o filho. E às vezes esse pai, né, ou essa mãe não precisa nem necessariamente ser o biológico, mas aquela estrutura familiar com uma figura materna, uma figura paterna, faz muita diferença na vida de uma criança e de um jovem. Então, quando isso não existe, né, como no caso que eu falei para vocês ontem da paciente que eu atendo, ela cresceu num lar sabendo que existia um pai, mas que não quer saber dela. Então, isso já gera um sentimento de rejeição, né? Como é que, sabe, imagina a mente da criança e do adolescente, como é que alguém que me gerou, né, que é o meu pai, não quer saber de mim? Não me procura, não sente vontade de me ver, não tem nem curiosidade de saber como eu sou. Então, imagine você já crescer com esse sentimento.
Não é fácil. É claro que na vida adulta e quando nós nos tornamos cristãos, Deus nos concede a capacidade de superar esses traumas. Mas enquanto se é criança e jovem, é difícil lidar com isso. Não é fácil. E às vezes muitos adultos também não conseguem. Amadurecem, mas não conseguem superar essas dificuldades. Abusos. O que um abuso, seja sexual, seja verbal, seja físico, o que ele ocasiona na mente de uma pessoa, de uma criança, de um jovem, e vai carregando isso até a vida adulta? Eu não tenho valor. Se as pessoas que se aproximam de mim, se a pessoa que se aproximou de mim, ela fez isso comigo, é porque eu não sirvo para nada, é porque eu não tenho valor nenhum. Então vai se construindo essa mentalidade. Sabe? E acaba se repetindo o comportamento. Uma pessoa que sofre abuso, tanto físico como sexual ou psicológico, geralmente ela não sofre uma vez só. Se vocês ouvirem relatos, vocês vão ver que elas não sofrem uma vez só. O comportamento, a permissão acaba acontecendo outras vezes. Por quê? Porque ela não se sente segura o suficiente, ela não se sente forte o suficiente, nem valorizada o suficiente para reagir. Então ela vai permitindo que as pessoas façam isso com ela, porque ela acha que é aquilo mesmo que tem, sabe? Que ela não tem valor nenhum e é aquele tipo de tratamento que ela vai receber. Então isso é muito... isso gera outros tipos de doenças emocionais. Tanto a autoestima baixa pode desencadear uma depressão, como é um quadro da depressão, sabe? Está muito ligado. Uma baixa autoestima com depressão está muito ligado. Fatores econômicos, às vezes quedas bruscas no orçamento, perda de emprego. Isso afeta muito algumas pessoas, principalmente aquelas que já vêm. Eu queria que vocês compreendessem que assim, existe uma diferença de como as circunstâncias elas afetam as pessoas. Aquelas pessoas que já vêm de uma família estruturada, de uma autoestima bem trabalhada desde a infância, elas vão ter muito mais condições de lidar com as adversidades da vida do que aquela que foi prejudicada desde cedo. Então, assim, por exemplo, uma situação de desemprego, que para um homem, um pai de família, é uma coisa muito difícil de enfrentar. Mas se ele é uma pessoa que já tem uma estrutura firme, que tem uma base sólida emocional, ele vai conseguir lidar com aquilo ali, e ele vai se virar, ele vai dar um jeito, ele vai procurar, ele vai fazer, e ele vai trazer um mantimento para sua casa. Mas se é uma pessoa que já tem essa fraqueza, que já se sente desvalorizado, que já se sente incapaz, quando ele se vê numa situação dessa, o que ele faz? Ele vai para dentro do quarto e fica lá intocado. Ou alguns que não têm luz vão beber, sabe? Vão tentar esquecer aquela situação de alguma forma. Então a estrutura, a base, ela é tudo. Então assim, se nós que somos adultos, de repente passamos por isso e tivemos a nossa autoestima debilitada, prejudicada, nós temos que ter cuidado para não repetir isso com as crianças que vêm para nós, filhos, sobrinhos, alunos, porque tem situações que elas vão se repetindo como se fosse aquele círculo mesmo, uma corrente, vai passando de geração para geração. O avô fez assim com o pai, e o pai fez assim com o filho, e vai passando, porque cada um parece que transmite aquilo que recebeu. Então alguém tem que cortar com isso. Alguém que recebeu mais informação, alguém que tem mais conhecimento, alguém que tem mais luz, precisa romper com isso. Porque existem gerações inteiras de famílias que vão passando esse tipo de tratamento, e quando você olha, praticamente a família toda tem problemas com isso. Problemas com baixa autoestima, problemas com depressão, porque veio de lá da base. E isso faz com que se torne um adulto inseguro, um adulto que não consegue se realizar na vida, que tem problemas também na sua vida espiritual, e tudo foi lá na base. E doenças, doenças incapacitantes e outras, como a depressão, também ocasionam uma baixa autoestima. Mas o que a gente pode fazer com isso? Aconteceu lá no passado, eu sou assim, eu não tenho como mudar, e aí?
Bom, enquanto se é criança, enquanto se é adolescente, é muito difícil lidar com essas situações e buscar mecanismos e buscar meios para se reverter o quadro, né? Porque a criança, o adolescente, ele não tem maturidade para compreender. Por exemplo, eu estava explicando para a mãe dessa paciente minha, né, de 15 anos, que para uma criança, assim, ela consegue ouvir que a mãe está passando tempo fora de casa porque está trabalhando para sustentar a casa. Ela até consegue compreender um pouco isso, mas emocionalmente falando, a perda que isso causa não consegue ter justificativa, entende? Por exemplo, o adolescente, né, eu trabalho numa escola pública, então isso é muito comum. Adolescentes que vivem sozinhos, são eles que se cuidam. Eles têm que acordar cedo, eles têm que se arrumar, eles têm que ir para a escola, eles têm que voltar, eles têm que ver comida. E para um adolescente lidar com isso, é um ou outro que tem maturidade para lidar com essa liberdade toda. A maioria, quando se vê muito livre, quando se vê muito solto, vai aprontar alguma coisa. Então, eu estava explicando para essa mãe que, assim, por mais que ela justificasse e que fosse até correto o motivo pelo qual ela passava dias fora de casa, porque ela era a mulher e o homem da casa, ela que tinha que manter, por mais que isso fosse politicamente correto, era o que ela deveria fazer, mas na cabeça de um filho, a ausência e o dano que a ausência causa não tem justificativa, porque ele não tem maturidade suficiente para entender isso. Então, assim, nós adultos, aonde eu quero chegar com isso? Que nós que somos adultos, principalmente quando temos um conhecimento de Deus, nós podemos reverter essa situação. A gente não precisa ficar preso a esse estigma, a essa coisa que foi passada na infância. A gente não precisa levar a vida inteira achando que não temos valor, que não temos talentos, que não temos nada que oferecer de bom para as outras pessoas. A gente pode romper com isso. Por quê? Porque agora eu já respondo por mim, agora eu já sou adulto, agora eu já tenho conhecimento, agora eu já entendo o amor de Deus por mim, eu já entendo o sacrifício que Ele fez por mim. E eu posso começar a buscar, sim, aquilo que eu tenho de bom e desenvolver essas qualidades para poder servir melhor a Deus e as outras pessoas. E ser uma pessoa mais alegre. Porque essa questão de autoestima, ela não tem a ver com o que eu tenho, com a minha aparência. Ela tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Com aquilo que Deus fez e faz por mim, com a maneira como Ele me vê. E aonde que eu cheguei a essa conclusão, né? Olha esse texto de Jesus, que é um texto bem conhecido, só que geralmente nós usamos esse texto para justamente explicar, né, que os 10 mandamentos eles estão resumidos aqui, porque a primeira parte diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e a segunda ao nosso relacionamento com o próximo. Mas se você for olhar, dar um segundo olhar para esse texto, ele está falando de autoestima também. Ele está falando da lei e ele também está falando de autoestima. Porque olha o que ele diz lá. Né? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha o que está embutido nessas palavras de Jesus. Para Jesus, não tem um cristão que não ame a si mesmo. Não pode ter. Porque como que ele vai amar o próximo? Como ele vai se dedicar ao próximo? Como ele vai trabalhar pelo próximo? Como ele vai se doar se ele não tem isso por ele mesmo? Então Jesus, ele foi assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, meu filho, do jeito que você se ama, você vai amar o seu próximo. Aí alguém levanta lá e fala: mas Jesus, eu não me amo. Então, meu filho, você tem que se amar, porque como é que você vai amar o seu próximo? Não tem, a gente não consegue passar aquilo que nós não temos. Durante um tempo você até parece que consegue passar, mas chega um momento que esgota, que acaba. Porque eu não tenho que mudar aquilo que não é meu, aquilo que não está em mim.
Então, assim, pelo que Jesus fez, pelo que Ele é na nossa vida, pelo amor que Ele nutre por cada um de nós, independente dos nossos defeitos e qualidades, independente do nosso desempenho, Ele nos ama e Ele continua nos amando. E é esse mesmo amor que Ele quer que nós tenhamos por nós. Vocês veem como é diferente de orgulho, de presunção, de prepotência, de autossuficiência? Totalmente diferente. Não é um sentimento, é um princípio. Eu preciso me amar porque Deus me amou primeiro. Eu preciso me cuidar porque Ele me quer bem, Ele me quer com saúde, Ele me quer feliz, para que eu possa passar isso para as pessoas. Um cristão cabisbaixo, um cristão infeliz, descontente, ele dá trabalho para Deus, ele dá trabalho para a igreja, ele dá trabalho para a família, e ele não produz, ele não dá frutos. Então nós precisamos lutar para reverter essa situação na nossa vida. Parar de olhar para aquilo que eu não sou, para aquilo que eu não consigo ser, para aquilo que eu não posso fazer, e começar a olhar para aquilo que eu posso me tornar quando eu me coloco nas mãos de Deus. Deixar de olhar para trás as minhas frustrações e aquilo que eu não conquistei, para olhar para frente e ver o que tem diante de mim e o que eu posso conquistar. Existem muitos textos no Espírito de Profecia que falam a respeito de ficar olhando para o passado, olhando para os espinhos, olhando para as mazelas da vida e se prendendo nessas coisas. Existem textos no Ciência do Bom Viver que fala sobre isso, no Caminho a Cristo que fala sobre isso, no Mente, Caráter e Personalidade. Se Deus repete tanto essa mensagem, é porque Ele não quer que nós vivamos isso. Tudo que aconteceu no passado pertence ao passado e não há nada que eu possa fazer para modificar o que foi, por pior que seja. Eu sei que às vezes é difícil ouvir isso, mas por pior que tenha sido a minha infância, por mais desajustada que tenha sido a minha família, por mais que eu tenha sofrido traumas por palavras, por atitudes, por agressões, violências, abusos, isso ficou no passado e não tem nada que eu possa fazer para mudar. Eu não posso ir lá consertar, eu não posso ir lá tentar fazer de novo, eu não posso ir lá brigar com as pessoas que me fizeram mal, culpar essas pessoas. Eu preciso viver o daqui para frente. Perdoar, porque muitas pessoas fazem essas coisas porque agem por ignorância, porque é a única coisa que elas também aprenderam a fazer, receberam isso dos outros. E eu preciso tocar a minha vida, eu preciso viver, eu preciso estar bem, porque eu tenho uma missão a cumprir, uma missão individual, uma missão coletiva. E se eu não estiver bem, eu vou ficar parado, estagnado, remoendo as coisas de ruim que me aconteceu. Por isso que eu digo que uma criança ela não tem condição de lidar com isso. Um adolescente não tem condição, muitas vezes, de lidar com isso. Mas um jovem, um adulto tem. Já tem maturidade, sabe? Para entender que o que passou, acabou. Não tem mais nada que eu possa fazer. Eu só preciso fazer diferente hoje, para que na frente, as escolhas, eu tenho que ter muito cuidado com as escolhas e decisões que eu tomo hoje, porque são elas que vão fazer diferença amanhã, depois de amanhã. Aí sim, aí eu tenho que começar a ponderar o que eu estou aprendendo hoje, o que eu estou escolhendo hoje, o que eu estou fazendo com a minha saúde, o que eu estou fazendo com a minha mente. Porque lá na frente, sim, eu vou colher os frutos do que eu estou decidindo hoje. Então, que Deus possa nos abençoar de maneira que rompamos com um passado ruim, sabe? E a maioria das pessoas tem um passado ruim, sabe? Se você reunir um grupo grande de pessoas, são poucas que vão falar de uma infância alegre, de uma família unida, infelizmente, porque é resultado do mundo de pecado que a gente vive. Então a gente precisa aprender a superar esses traumas. E Deus dá essa capacidade. Deus, Ele supre. Sabe, a ausência de um pai... Uma vez eu ouvi a Maísa falando isso, e é real, eu vejo isso no dia a dia, com as pessoas com quem eu atendo, na escola, com os filhos. A ausência de um pai ou de uma mãe num lar
Não há nada nem ninguém que supra isso, só Deus. Ele é o único que pode entrar ali e suprir aquela brecha que ficou aberta. Assim como Ele é o único que pode suprir a perda de alguém pela morte, Ele é o único que pode suprir um vazio que eu sinto por causa de meus defeitos ou porque eu não consigo ser o que eu quero. Só Deus pode suprir isso. E é nele que a gente precisa buscar. Mas não é buscar de braços cruzados. É trabalhando por aquilo que nós estamos buscando. É nos colocando em movimento. Porque Deus, Ele não empurra ninguém. Ele não pega uma pessoa que está parada e vamos embora, meu filho, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Quando a gente se coloca em movimento, o que Ele vai fazendo? Ele vai conduzindo quando a gente permite. Né? Então, que nós possamos buscar isso. Né? E com certeza, o poder curador de Deus, ele está disponível a nós, como Ele esteve disponível a outras pessoas. E Ele pode curar esses traumas, por mais profundo que seja, Ele pode curar. Mas nós precisamos acreditar nisso e permitir que Ele faça isso. Né? Seja qual for a maneira que Ele for trabalhar, nós temos que estar dispostos a permitir que Ele faça. Amém? Nós vamos orar e se depois tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, a gente pode continuar. Oremos. Pai Santo e querido que está nos céus, mais uma vez te louvamos e agradecemos, Senhor, pela Tua bondade, Teu amor, a Tua misericórdia e o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, a paciência que o Senhor tem conosco e o desejo que o Senhor tem de, a cada dia, suprir as nossas necessidades e nos tornar pessoas melhores e mais felizes para a honra e glória do Teu santo nome. Que nessa manhã o Senhor possa ter falado fundo aos nossos corações e ter nos mostrado, Senhor, que só em Ti podemos curar os traumas que pessoas e as próprias circunstâncias da vida um dia nos causaram. E que por pior que tenham sido as nossas experiências do passado, nós possamos nos agarrar em Ti no presente e construir, Senhor, decisões e situações melhores para nós daqui para frente. Confiando que o Senhor vai prover, o Senhor vai suprir e vai nos dar, Senhor, abundantemente mais do que aquilo que nós pensamos ou sonhamos. Que possamos acreditar nessa promessa e que em Tuas mãos podemos ser pessoas que façam bem aos outros, que sirvam aos outros porque estamos bem também, porque somos pessoas felizes simplesmente pelo fato de recebermos o Teu amor. Cura, Senhor, as feridas causadas pelo tempo, pela vida, por pessoas, as feridas emocionais, as feridas da alma, que o Senhor possa colocar a Sua mão curadora e fazer uma restauração na vida de cada um de nós. É o que Te pedimos, Senhor, na certeza de que o Senhor nos ouve, não porque temos algum merecimento, mas porque estamos orando e pedindo em nome de Jesus. Amém, Senhor.